O Setembro em Flor é o mês de conscientização sobre os cânceres ginecológicos, o de colo do útero, endométrio, ovário e de vagina e de vulva. Esses últimos dois são os mais raros. O câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres, atrás do câncer de mama e de colo retal, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Já o câncer de ovário não é o mais comum, mas é o mais grave dos tumores ginecológicos. Como é possível prevenir, tratar e dar mais qualidade de vida para as pacientes? Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral, física, mental e emocional. No YouTube, você pode se inscrever no canal Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast no seu agregador preferido. Segue também lá no Instagram, Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir e deixa seu comentário. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Esse conteúdo tem apoio da Libs Farmacêutica. Hoje eu vou contar um pouco da história da Teresa Klein, que tem 36 anos. Quando ela tinha uns 26, 27 anos, ela morava na sua cidade natal, que é Porto Alegre, e resolveu se mudar para o Rio de Janeiro com seu namorado na época, que hoje é seu marido. Quem já passou por mudança de cidade sabe que é uma correria danada, é tudo muito diferente, a adaptação leva um tempo, enfim. E eles estavam muito focados no trabalho, se organizando também com as contas do dia a dia, muitas prioridades. E a Teresa acabou deixando de ir ao ginecologista durante pelo menos uns 3 anos. Aquela coisa que a gente vai deixando, né? Quando a gente tem até uma certa idade, saúde nunca é prioridade pra gente, né? E aí eu me lembro que o meu marido, um dia ele me olhou, ele no Rio, a gente conversando, e ele que me chamou a atenção. Olha, a gente tá juntos aí já, né? Há alguns anos e eu nunca te vi indo na ginecologista, né? Desde que a gente se mudou pro Rio, tu nunca mais foi na ginecologista. Eu acho que seria bom tu ir. E eu vou. Fui na ginecologista. Já no consultório, ela me alertou que tinha alguma coisa no colo do útero, né? Ela disse, olha, parece ter uma feridinha aqui, tem alguma coisa, Ela coletou o material e ela disse, enquanto isso eu vou te dar aqui uma pomada para tratar, enfim. Mas vamos esperar o resultado do exame. Quando chegou o resultado do exame de Papa Nicolau, ela descobriu um NIC3 com carcinoma. Depois a gente vai entender melhor o que é NIC, mas para simplificar, era um comecinho de um câncer no colo do útero. Foi um grande choque, porque eu me lembro até hoje que eu perguntei para a médica, tá, mas isso é câncer? Ela é, né? E aí a gente fica em choque. É um estágio muito inicial de câncer, mas e precisa tirar. Moral da história, ela tirou aquela área, cauterizou, um procedimento bastante simples, para mim foi bastante difícil, doloroso, mas basicamente foi isso, foi tirar a área e cauterizar. Não precisei passar por quimioterapia, por nada disso, mas depois, durante um período de 2, 3 anos, precisei fazer consultas periódicas para a gente ter certeza de que não havia voltado, que não havia nenhum vestígio. A Teresa me contou que a médica conseguiu tirar todo o tumor e não voltou mais, ainda bem. No final de 2020, ela engravidou e não teve nenhum problema durante a gestação. Foi uma gravidez saudável, deu tudo certo, foi tudo bem, porque eu peguei a doença no estágio muito inicial. Ou seja, a área do colo do útero que ela tirou não foi uma área grande e não afetou a minha gestação. Então eu fui mãe, foi uma gravidez que correu tudo bem. Mas até hoje eu fiquei com aquele pensamento, né, e que é verdade, que se eu não tivesse ficado anos sem ir na ginecologista, eu não precisaria ter passado por isso. Teria sido diferente. Por sorte, eu penso até hoje, se não fosse meu marido me alertar que eu precisava ir na ginecologista, sabe-se lá quando que eu teria ido, e em que estágio que estaria, né, quando eu descobrisse. Então, ali que eu vi realmente a importância de fazer as consultas periodicamente, a cada 6 meses, uma vez por ano, enfim, porque eu vivi isso na pele. Bom, depois de ouvir a história da Teresa, a nossa conversa nesse episódio é com o Dr. Franklin Pimentel, que é médico oncologista e mastologista,
consultor da Libs Farmacêutica. Tudo bem, Dr. Franklin? Muito obrigada por participar desse episódio. Olá, tudo bem, Carol? Tudo Muito ótimo. feliz, eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês. Legal, doutor. Vamos esclarecer aí várias dúvidas, né? Várias questões aí sobre isso. Bom, vamos começar explicando primeiro um pouco, né? Eu citei lá na minha abertura sobre os diferentes tipos de tumores ginecológicos. Eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos deles, né? Acho que são tumores diferentes, né? Então, não sei se os riscos também são diferentes. Ah, sim, sem dúvida. Uma coisa que a gente tem que pensar em relação aos tumores ginecológicos, cuja o sítio primário, onde eles aparecem, é o trato genital feminino, todas as estruturas, todos os órgãos contidos nesse sistema feminino, eles podem ser inícios, né, dar início a um tumor, a um câncer. Os três mais comuns que a gente aí estuda, tenta compreender e diminuir de forma significativa a incidência é o câncer de ovário, colo do útero e endométrio. Tem três mais raros, até como você disse na abertura, né? A gente tem o de vulva, que é a parte externa ali do trato genital, vagina, que é a comunicação entre a vulva e o colo do útero, um órgão muscular. E a gente tem de trompa também, é um local muito raro da gente aparecer, ter sítio primário, mas eventualmente a gente tem esses tumores. Desses três mais comuns, a origem, as causas, fatores de risco são bem diferentes um dos outros. Então, para a gente até aprofundar, explicar um pouquinho melhor nesse contexto aí de conscientização que a gente tem dos tumores femininos, seria bem interessante a gente dividir por partes. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um de uma vez. Não, perfeito, doutor. E aí, se você quiser até começar explicando, né, a gente falando principalmente dos sintomas, né, dos sinais de um tumor ginecológico, se você quiser dividir por cada um deles, né, quais são esses sinais, né, quando que a paciente ela deve se preocupar e procurar um médico? Perfeito. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica muito centrado em rastreamento e consultas de rotina, né, e esperando dar aquela época do ano que a mulher, mesmo aquelas que fazem o segmento certinho, e eventualmente entre essas consultas vão ter alguns sinais importantes de serem detectados e que motiva a procura por um ginecologista, mesmo não estando naquele tempo que estava programado inicialmente. Então, se a gente considerar os órgãos femininos, os principais sintomas que devem aí levantar uma suspeita ou trazer um pouquinho de preocupação para a mulher ir atrás são aqueles relacionados aos órgãos pélvicos. Então, uma dor pélvica nova que a mulher não tinha, um corrimento com um padrão diferente, que ela suspeita, persistente, sangramento naquelas mulheres que já estão na menopausa, qualquer sangramento é suspeito, motiva aí uma consulta ginecológica. Naquelas que ainda não chegaram na menopausa, mudança do padrão de sangramento entre uma menstruação e outra naquele tempo que não era esperado, um aumento de volume, um odor diferente do que tinha. Então, até alterações do hábito intestinal e urinário pela proximidade dos órgãos, né, tanto do intestino quanto da bexiga em relação ao útero e ao colo do útero, podem ser motivos também de preocupação que motivariam uma mulher a procurar uma consulta. Então, aquelas alterações principalmente pélvicas. Sim. São essas alterações que a gente é bem fácil de se perceber, né? E quando se percebe esses sintomas, já é um alerta, é provável que esse tumor já esteja um pouco mais avançado ou não? São sintomas que podem aparecer assim desde o início da doença? Então, a gente tem, dividindo dos tumores, então para a gente ter uma ideia, né? O colo do útero, ele é um órgão que está ali conectado na vagina, ele é um órgão mais externo. Então, os sintomas que estariam relacionados a ele, uma eventual feridinha, alguma lesão inicial que apareça, já pode dar um sangramento. Sangramento durante a relação também pode ser uma queixa comum, né? Porque uma lesão ali que está durante o coito, ela sofre alguma fricção e inicia sangramento. Então, mesmo casos iniciais, a gente pode ter sintoma. O endométrio é mais também, da mesma forma, como ele é muito comum, o câncer de endométrio, que é aquela camada que fica dentro do útero, que descama, que é responsável pela menstruação, é um câncer comum em mulheres após a menopausa. Então, o sangramento nessas mulheres, né, motiva a busca por profissionais e a gente consegue detectar em estágios iniciais. O ovário é um pouquinho diferente.
como ele é um órgão dentro da cavidade abdominal e pélvica, ele geralmente ele cresce de uma forma a se acomodar, sem trazer tantos os sintomas, e nos casos que a mulher apresenta algum sintoma relacionado ao ovário, ele já está em estágio um pouco mais avançado. Você citou esse de endométrio, aí me veio até aqui na cabeça também a questão, assim, muitas mulheres que sofrem de endometriose já têm muitos sintomas bem importantes, né? E eu não sei se talvez esses sintomas de quem tem endometriose também podem se confundir com esse tumor de endométrio, né? Por isso que às vezes, quando se tem esses sintomas, é importante investigar mesmo. Então, Carol, sem dúvida. Você sabe que você me trouxe uma situação que acaba sendo um desafio, não só nessa questão ginecológica, mas um desafio para a medicina. A gente sabe que tem várias doenças crônicas que demandam buscas frequentes por tratamento, por profissional, pacientes que sofrem dores crônicas em alguma região do corpo, ou necessidade de acompanhamento de alguma situação. E, eventualmente, pode ser que apareça uma outra doença relacionada ali e esses próprios sintomas fiquem mascarados. Então, uma mulher que tem uma dor, já tem uma série de alterações com endometriose, na eventualidade de aparecer um tumor, que ela vai estar sujeita a ter um tumor como toda mulher, né? Uma frequência muito parecida. Esse diagnóstico é mais dificultado, sem dúvida. Mas, assim, o que a gente sempre orienta é a gente tentar entender o máximo do nosso corpo e conseguir avaliar a mudança de padrão. Então, uma mulher que tem uma dor crônica, ela sabe aquela dorzinha até onde vai o limite. Quando aquela dor mudou de padrão, pode ser indicativo de alguma necessidade de buscar atendimento, buscar investigar. Perfeito, né? Vai no médico de confiança, Sim. né? E já começar essa investigação. Agora, e os fatores de risco, né? Que você estava falando no início, quais são esses fatores de risco para desenvolver esses tumores? Pode ter alguma coisa a ver com questões de histórico familiar? Como que são esses fatores? Pode. Vamos começar com colo? Você me dá uma abertura para começar Vamos, com o que eu claro. escolhi? Eu vou escolher então o Sim, que é com crítico certeza. para nossa situação brasileira, tá? Que é O muito colo do prevalente, né, útero doutor? é muito, muito. É muito e é um câncer com passível de prevenção. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil a gente espera cerca de 17, espera não, acontecem, né, cerca de 17 mil casos novos de câncer de colo do útero por ano. Os Estados Unidos tem quase o dobro da população do Brasil. Lá eles têm 11 mil casos. Então, com quase o dobro da população, muito menos casos que a gente. O fator de risco principal para o câncer do colo do útero é o HPV. É um vírus, é sexualmente transmissível. Então, os fatores de risco aí estão relacionados à infecção pelo vírus. Início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, e aí vai. Mulheres que têm muitos filhos está relacionada a maior infecção por HPV, até por aí uma quantidade maiores de exposição ao vírus, né? E se por um lado o fator de risco ele é bem conhecido, por outro a gente tem como prevenir, né? E detectar precoce em situações que ainda aquela lesão do colo do útero nem virou câncer, que é a situação ideal para a gente tratar. Então, as recomendações que a gente tem atualmente no Ministério da Saúde, elas vêm muito de encontro às outras recomendações, por exemplo, americana. Então, o Ministério da Saúde preconiza que todas as mulheres a partir de 25 anos, desde que tenham iniciado atividade sexual, ou se não, se o início for mais tardio, o rastreamento passa a ser mais tardio também. Então, a partir dos 25, dois exames sequenciais anuais, e aí ela passa a fazer um exame de colpocitologia, que é o que a gente chama de Papa Nicolau, a cada 3 anos, até 64 anos. Tá? É um exame que tem disponível no SUS, assim, em UBS, a gente tem uma necessidade muito grande de conscientização de que as mulheres vão fazer esse exame, né? E a gente não tem uma frequência suficiente para erradicar a doença. Então a gente tem aí com dados que se 80% da população fizesse esses exames do jeito que é preconizado, a gente conseguiria diminuir o câncer de colo do útero em 60% a 90% desses índices. Então a gente vê que Bastante. um tumor, um câncer que é o terceiro em incidência, como você mesmo disse, né, ele só perde para mama e colo retal no Brasil.
Algumas populações ele é até o segundo em incidência na mulher. Ele é muito passível de rastreamento, tratamento precoce e a gente conseguir salvar vidas. Porque atualmente, com os casos avançados que aparecem no Brasil, a gente tem uma mortalidade de colo do útero em torno de 40%. Cada 10 mulheres que tem, 4 morrem por conta da doença. Isso é crítico, né? Muita coisa Não, a mesmo, gente não né? está prevenindo. Quando tem a doença, a gente não está tratando, tá ficando avançado até a gente tratar. E além do fator de risco da aquisição do vírus, é importante também que a gente entenda duas outras situações bem específicas que fazem o tumor aparecer, que é a imunodepressão. Tanto por vírus, a gente tem um grande exemplo aí da infecção pelo HIV. Pacientes infectadas têm uma maior predisposição a uma infecção pelo HPV cursar mais rápido com câncer do colo do útero, precisa de uma vigilância maior, de um segmento diferenciado. E qualquer outro tipo de imunossupressão também. Paciente que está fazendo uma imunossupressão porque é transplantada de algum órgão ou uso crônico de corticoide, algumas situações que aumentam esse risco e merecem uma vigilância especial. Agora, aliado a isso que você está falando, né, do exame de Papa Nicolau, que é super importante, a vacina do HPV também, né, que a gente tem ouvido falar tanto, e você sabe que eu percebi que tem muitas pessoas que vieram até comentar comigo, nossa, eu não sabia que pessoas, por exemplo, na faixa de 30, 40 anos poderiam tomar a vacina do HPV, né, que a vacina ela é indicada até 45 anos, então é uma informação que ela ficou ali no começo muito voltada para o público, né, já pré-adolescente, né, que a vacina ela estava sendo realmente amplamente divulgada para crianças a partir de 9 anos, né, para esse público específico, mas que adultos também podem tomar a vacina, né, doutor? É isso aí, Carol, é isso aí mesmo. Pelo Ministério da Saúde, a gente tem a faixa recomendada de 9 a 14 anos, e a partir do ano passado, o esquema de vacinação, que era com 2 doses, passou a ser com uma dose só. Com uma dose, a gente já está considerando vacinação efetiva. E é importante até quem esteja vendo a gente aqui ajude nessa mobilização nacional, porque a quantidade de meninos e meninas vacinados estava muito abaixo do que a gente precisava. Então, até 2022, estava tendo cerca de 4 milhões de vacinas aplicadas por ano. O ano passado fizeram uma mobilização, passou para 6 milhões. Isso foi muito importante, quase 50% de aumento das doses, mas a gente ainda está muito abaixo. Então, essa idade que ainda a criança não foi exposta, não iniciou atividade sexual, não teve exposição ao HPV, é a mais eficaz. Então, se a pessoa a criança está vacinada ali, e aí quando se expõe ao HPV, é grande chance de não pegar. Quando iniciou a atividade sexual, é possível também ter uma prevenção, até os 45 anos, como você disse. Só que aí a gente tem uma proteção menor. Alguns casos a gente vê que merecem essa vacina mesmo em idades maiores, e aí eu dei aqui como exemplo pacientes portadores de HIV, imunossuprimidos. Outras situações, por exemplo, são profissionais de saúde que tratam doenças relacionadas ao HPV, porque o HPV provoca não só o câncer de colo do útero, mas o câncer de boca, laringe. A gente tem uma série de repercussões em relação a esse vírus e seu potencial oncológico. E outras situações também, a paciente pode aí ter esse benefício de até 45 anos receber. E, por exemplo, quem tem histórico na família, a mãe, por exemplo, que teve HPV, é também recomendável tomar a vacina, mesmo que seja na vida adulta? Sim, os pacientes portadores de HPV ou de lesões pré-neoplásicas, são aquelas alterações já do colo detectadas que são causadas pelo HPV, elas passam a ser desse grupo de maior risco, e mesmo o benefício sendo um pouco menor, a gente considera que aquela paciente ela é um paciente com mais risco, então aí passa a ser favorável a indicação. Lembrando que a gente tem no SUS a vacina tetravalente. Atualmente a gente já tem até nonavalente, que inclui 9 vírus, mas com 4 vírus a gente tem aí preenche quase a grande maioria dos vírus patogênicos que a gente chama, que são aqueles que realmente causam câncer. E já que a gente está falando de HPV, vamos também explicar só um pouco sobre
O que que é, né, o HPV? Porque se fala tanto e às vezes eu acho que pode gerar também um pouco de dúvida. Como é que ele se manifesta, doutora? Assim, até os sintomas do HPV também, para as pessoas entenderem um pouco. Sim, vamos lá então. É bem interessante isso. Se a gente imaginar que o colo do útero, ele é um órgão, ele tem um epitélio, é uma mucosa, a gente consegue ver a mucosa da boca, é mais ou menos dessa estrutura, úmido, e ele é feito por várias camadas constituem o colo do útero de células, né? Então as células, elas dão a origem, quando a célula vai se multiplicar, porque precisa ser renovado o tempo todo, as camadas mais profundas lá do colo é onde essa célula surge. E é onde o vírus do HPV, quando ele entra no colo, ele vai se alojar lá mais profundo. Então a célula mais profunda do colo do útero, ela surge geralmente quadrada, o núcleo, que é a parte de dentro dela, grande, redondo. E conforme ela vai subindo nas camadas, até chegar na camada externa, que é onde descama e ela vai sendo trocada, essa célula chega lá em cima de uma forma bem chata, chatinha, com um núcleo pequeno no canto dela. Então, quando o médico vai colher o Papa Nicolau, ele passa o aparelhinho lá, o espéculo, né, muitos apelidam de bico de pato, expõe o colo do útero, a gente consegue ver o colo do útero e colhe a citologia com uma espátula de madeira, igual um palitinho de sorvete, só faz uma raspagem ali, e com uma escovinha, com uma cerda, tem uma cerda tipo uma escovinha de dente, colhe esse material e passa numa lâmina de vidro de microscópio para o patologista analisar. Nessa lâmina de vidro a gente joga só um material ali, um fixador, para que essa célula não resseque e ela continue preservada para o patologista analisar no microscópio. Num exame normal, a mulher não tem ação do HPV. O que o patologista vê quando eu colho esse raspado? Um monte de células chatas, bem chatas, com o núcleo, que é a parte de dentro bem pequena, no canto. Ele olha e fala, não, essas células que estão aqui foram raspadas, são do colo normal. Quando o HPV penetra lá na profundidade, a principal ação dele é fazer esse epitélio se proliferar. Ele infecta essas células que estão dando origem para as células acima. Essas células, ao invés de, por exemplo, se trocar a cada 30 dias, levar todas as etapas até ela chegar na etapa superior, ela vai acelerar esse processo. Ela chega em menos dias lá. Quando ela chega e ela descama, ela vai estar aparecendo aquela célula que estava profunda. Uma célula mais quadrada, com um núcleo redondo. O patologista coloca no microscópio e fala, essa célula que foi raspada, ela não tem a característica da célula externa. Ela parece uma célula mais profunda. E essa célula mais profunda foi porque a ação do vírus fez com que ela acelerasse esse processo e crescesse de uma forma a chegar lá e na última camada do colo de uma forma mais rápida. E quando a gente fala de NIC1, NIC2 e NIC3, muitas pessoas já devem ter ouvido falar, né? O NIC, o resultado do exame do Papa Nicolau, nada mais é do que a velocidade e do que o tipo de célula que está chegando. NIC1 significa que 1/3 dessas células estão saindo, que essa célula tinha que estar 1/3 para baixo. Tá ok, tá com uma alteração, mas o vírus não está num processo de agressividade tão grande. Eu posso eventualmente esperar, observar, porque esse processo está leve. O 2 são aquelas células que estão no extrato intermediário, o 3 são aquelas células que estão lá profundas. Quando o patologista fala, nossa, essa célula tinha que estar lá no fundo do colo e ela já está chegando aqui muito rápido. Ela está saindo muito rápido. Essa ação de proliferar, ela está sendo exacerbada. E aí que a gente merece, quando é detectado qualquer alteração dessa, fazer o exame de colposcopia e biópsia do colo do útero para tentar identificar a lesão. Se tem algum câncer, se tem alguma lesão inicial relacionada ao HPV. É isso, é bom que você citou do Nick, porque aconteceu isso com a Teresa, né, nossa personagem, que ela teve o NIC3, carcinoma, e assim, a médica explicou para ela que era um estágio inicial de câncer, mas era necessário, né, fazer uma intervenção, fazer a cauterização ali. Ela não precisou de um tratamento mais prolongado, mas, enfim, foi preciso fazer essa intervenção, né. Agora, para paciente, por exemplo, você explicou de como é que isso se manifesta, mas a paciente, ela sente dor, ela sente uma ferida, assim, é perceptível o HPV ou depende desse NIC, né, desse grau aí das células? Então, Carol, na maioria das vezes nessa situação pré-neoplásica, que o colo do útero só está modificando e a célula
está crescendo mais rápido, ela não dá sintomas. Então, HPV a gente tem dois tipos, basicamente, dois grandes grupos, né? O 16 e 18 e vários outros que fazem parte dos patogênicos, aqueles que causam câncer do colo e não dão sintoma até aparecer uma ferida e um colo já instalado, na maioria das vezes. E a gente tem aqueles outros que são do grupo não patogênicos, que causam as verrugas genitais. Também são, por vezes, doenças aí, infecções sexualmente transmissíveis e dão uma outra forma de apresentação. Então, por isso que a mulher é importante, mesmo sem qualquer sintoma, ela pode ter alguma alteração que vai ser detectada no rastreamento. Claro, a gente vai falar disso também aí, da Uhum. importância do rastreamento. E doutor, o câncer de ovário, né, que é o mais grave aí dos tumores ginecológicos, apesar de não ser o mais comum, mas é grave. Quais são as implicações dele? O câncer de ovário é uma doença aí que nos desafia, né? Porque o sintoma, como a gente disse, eles são muito inespecíficos. Eles vêm geralmente com uma sensação de peso, um inchaço, uma dor abdominal. Que o ovário ele vai crescendo, ele vai acomodando, ele tem muito espaço para ficar ali, né? Isso faz com que 2/3, pelo menos, dos casos que a gente detecte já sejam estágios avançados. Isso traz uma mortalidade muito grande. Apesar dos tumores ginecológicos eles serem terceira em frequência, a gente tem no Brasil aí cerca de 7.000 casos, a gente tem 55, 60% de mortalidade relacionada a eles. Então, é um câncer completamente diferente e o que a gente tem já sabido é que a gente não consegue muito rastrear. Esse é um outro grande problema também, o desafio atual. Não existe testes suficientes para a gente instituir de uma forma populacional, igual é preconizado para a colpostologia, para o Papa Nicolau, né? Que todas as mulheres são recomendadas que se façam a colpostologia. O câncer de ovário não, a gente, para a população em geral, a gente não tem. Os exames de rastreamento ficam restritos para populações que a gente classifica como alto risco. E isso é bem importante em oncologia, a gente entender quem é a população de alto risco ou de baixo risco para todos os tumores. Então a gente conhece hoje em dia, por exemplo, que o câncer de ovário está relacionado a mutações genéticas, aqueles cânceres que dão vários casos na família. Câncer de mama é muito comum, né? Igual da Angelina Jolie, tinha a mutação do BRCA1. Essas mutações, elas dão aí, predispõem ao aparecimento de câncer, e o que dá o aumento de câncer de mama também dá de ovário. Então, quem são as mulheres que devem se atentar para buscar e fazer às vezes, investigação para câncer de ovário? Aquelas que têm câncer comum, família de mama, de ovário. Para a população de baixo risco, a gente não tem exames. Ultrassom periódico, de rotina, anual, aí a gente não consegue, os estudos mostram que ele não tem capacidade de diminuir mortalidade pela doença. Então, qual que é o objetivo de um exame de rastreamento? Isso é bem importante que a gente se fala, porque a compreensão atual está meio deturpada em relação a isso, tá, Carol? Eu acho que é um dos grandes desafios para a medicina e para a nossa modernidade a gente entender o que nos faz bem e o que não nos faz bem. Então, às vezes a gente tem uma ideia de que, putz, mas é tão bom, não vai fazer mal. Às vezes faz. Se a gente não tiver uma comprovação de que realmente faz bem, a gente não sabe até que ponto está fazendo mal. Então, o ultrassom para investigar câncer de ovário, ele não é possível, ele não consegue diminuir mortalidade para a doença, tá? Então, se a gente for falar de uma mensagem que fica para a gente diminuir, lidar com esse tipo de câncer, é entender as famílias. Quem realmente tiver casos de mama, de ovário na família, procurar o ginecologista, expor, lembrar de contar que tem esses casos, ver se não tem indicação de fazer testes genéticos, painéis genéticos, um encaminhamento para um oncogeneticista para avaliar essa situação. E se detectado esse risco, aí a maior medida redutora de risco é a retirada dos ovários. A gente tem a partir de 35, 40 anos, quando a mulher resolveu que não quer mais ter filho, e ela tem essa condição de risco, a gente faz a retirada dos ovários e da trompa junto de forma preventiva. Perfeito, doutor. Você falou de rastreamento, né? Qual que é a idade ideal para fazer esse rastreio, né? Acho que é uma idade que talvez valha para praticamente todos esses tumores ginecológicos. Tá. O rastreamento efetivo que a gente viu então, que é o de colo do útero, no Brasil a gente preconiza a partir de 25 anos. Tem outras recomendações, mas para idades um pouco
menores. Os Estados Unidos, por exemplo, recomenda a partir de 21 anos, mas está nessa faixa, né, com a periodicidade a cada 3 anos de colpostologia para colo do útero. Uma coisa que a gente não entrou em detalhes também, e só voltando um pouquinho no colo do útero, é que a gente tem também, além do Papa Nicolau hoje em dia, exames que são considerados testes de alta performance. Isso é muito bom para a gente, são testes que detectam HPV. Igual a gente fazia lá aqueles exames de PCR do Covid, né? A gente tem até hoje na farmácia, testes de cotonete para ver se tem Covid ou não. A gente tem testes para detectar os HPVs patogênicos, os que causam câncer do colo. E, para nossa alegria, o Ministério da Saúde, desde março, aprovou a incorporação desses testes para serem fornecidos no SUS. Eles têm aí cerca de 180 dias para viabilizar esses testes, mas em breve a gente espera que eles já estejam disponíveis. E o grande benefício dele é que de 3 anos a gente pode passar para 5 a periodicidade do rastreamento e eficácia é muito maior. Então não precisa de patologista, aí uma grande experiência em analisar a lâmina, porque é um teste ali de PCR, teste laboratorial, e a sensibilidade é muito maior. Então, enquanto um Papa Nicolau gira em torno de 50%, a sensibilidade do método PCR é maior que 90%. E a gente conseguiria fazer esse acompanhamento de acordo com o HPV. Então, em relação à idade, só puxando, fica aí entre 25 anos a partir do início da atividade sexual. O ovário é fator de risco familiar, e a gente tem o endométrio, que a gente não conversou aqui, mas é um outro tipo de câncer que a gente não tem métodos de rastreamento eficazes para diminuir a mortalidade relacionada ao câncer. Não existe um teste que a gente faça que vai detectar precoce, a gente vai tratar diferente, mas a grande vantagem para a gente é que ele dá uma sintomatologia precoce. Mudança de padrão de sangramento, mulher na pós-menopausa que aparece sangramento, aí merece investigação. E a gente falando aí de rastreamento, esse tipo de rastreamento ele ajuda a aumentar essas chances também de cura, doutor? Assim, porque o diagnóstico precoce em alguns tipos de tumores, né? Você citou alguns que são mais difíceis de serem detectados, né? Como o câncer de ovário. Mas no caso do câncer de colo de útero, que é mais prevenível, quais são as chances de cura das pacientes? Sem dúvida, Carol. Todos os tumores, se a gente pensar, o estágio, em grande parte deles a gente divide o estágio de 1 até 4. 1 ele é muito pequenininho, está no local, o 2 ele já está num tamanho maior, já espalhou ali para linfonodos na região. A gente tem mais ou menos uma padronização, cada câncer com uma classificação diferente. O 3 ele já está num tamanho maior e o 4 ele espalhou a distância ou desenvolveu alguma metástase. Tem que quanto mais inicial, maiores as chances de cura. Para esses tumores ginecológicos todos que a gente está conversando, se a gente detecta em estágio 1, por exemplo, a chance de cura é em torno de 90% ou mais. E aí, conforme o tumor vai aumentando, vai crescendo, a gente leva a 2 problemas. Os tratamentos eles são mais complexos, leva uma morbidade maior, a cirurgia eventualmente vai ter que ser mais agressiva, e a chance de cura no futuro vai diminuindo conforme esse tumor avança. É bem importante a gente destacar no ovário, por exemplo, que a gente está falando que não existe exames específicos para ele. Mas a grande maioria das mulheres que vão ter um câncer de ovário sentem alguma coisa. Isso motiva a procura pelo atendimento médico. Então, isso que é extremamente importante, a gente entender sintomas, na eventualidade de sentir alguma coisa diferente, ir atrás de uma forma rápida, e ter aquelas mulheres que descubram qualquer alteração, um atendimento em serviços oncológicos, serviços especializados, que é o que a gente chama de encaminhamento, né? Então vai para o ginecologista geral, o geral encaminha para o oncológico de uma forma rápida também. Esse fluxo faz muita diferença. Eventualmente aí, com esse diagnóstico, através de sintomas, detecção, encaminhamento e tratar, com isso a gente consegue salvar muitas vidas. Legal. E aí, para a gente terminar, doutora, acho que uma mensagem importante, a gente falou de rastreamento, né, de todos esses tumores, é a questão da prevenção. Existe prevenção para os tumores ginecológicos? Sem dúvida.
Sem dúvida. A gente tem o colo, a prevenção está relacionada ao HPV. Como a gente discutiu bastante aqui, é diminuir a exposição ao vírus, tá relacionado com práticas comportamentais, né? O uso de preservativo, e aí a gente, tudo que se relaciona a essa exposição ao vírus. Agora, o ovário e o endométrio, eles estão muito relacionados a nossas atividades diárias, porque são tumores que aumentam a incidência relacionada à obesidade, ao sedentarismo, ao tipo de alimentação. Então a gente sabe que se a gente instituir hábitos mais saudáveis para a nossa vida, tem aí pelo menos uns 30% dos tumores eles não apareceriam. São tumores relacionados a esse perfil, né, que vem junto com doenças metabólicas como hipertensão, diabetes. Então, como primeiro momento para tudo, mama, colo retal, endométrio, primeira coisa, gente, vida mais saudável, atividade física, vamos controlar o peso, alimentação adequada, e aí é uma grande prevenção, né? Às vezes a gente meio que confunde prevenção com rastreamento. Essa é a prevenção que a gente está fazendo para não aparecer o câncer. O rastreamento, que é aquela que a gente motiva na campanha, são exames para a gente motivar essa população a detectar o tumor de uma forma precoce ou detectar lesões que podem levar ao tumor. E aí sim, aí é um segundo passo, o rastreamento ele precisa ser instituído de uma forma eficaz. Aqui, né, a gente está chegando, batendo papo com muita gente. É importante que a gente faça a nossa parte não só conosco. Então, imagina se cada um de nós lembrar e falar, putz, para mim tá tudo ok. Consegui consertar na correria do dia a dia, eu dei um jeito na minha situação, minha vida tá legal, tá num padrão de baixo risco para câncer, mas vou fazer minha lição de casa aqui. Eu vou mobilizar 2 pessoas. Se a gente conseguisse mobilizar pessoas que estão do nosso lado também para aderir a esses hábitos, seria muito legal. Então, eu acho que isso é importante, a gente começar a criar essa mentalidade aí, meio que uma reação em cadeia, né, para que a gente tenha aí uma mobilização maior e mudança comportamental de larga escala. Bem legal, doutor, você falar isso, é isso. Às vezes a gente está bem, a gente está conseguindo equilibrar a nossa vida, mas a gente precisa, né, se preocupar também com quem está ao redor, né? Na história da Teresa, eu achei muito bacana isso, que as mulheres, em geral, acho que você vai concordar comigo, né? Costumam ter um cuidado maior com a sua saúde do que o homem, que às vezes leva um tempo ali para fazer seus exames de check-up anual, enfim. E no caso dela, foi o próprio marido que a alertou, né? Assim, poxa, percebeu, né, que fazia tanto tempo que não ia ao ginecologista e foi o que praticamente salvou, a salvou, né, de fazer um diagnóstico já precoce. Uma última coisa que eu queria falar, que a gente acabou não falando, doutor, é que também nessa história dela, que foi bem interessante, aí para a gente terminar mesmo, foi que depois dela ter passado pelo procedimento, né, não precisou fazer tratamento de quimioterapia ou qualquer outro tipo de procedimento, mas ela conseguiu engravidar depois disso. Então, essa preservação da fertilidade da mulher, ela também é levada em conta, né, no tratamento para aquelas que querem ter filhos, né, quando elas são diagnosticadas com esse tumor ginecológico. É um ponto muito, muito importante da gente conversar, Carol, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que grande parte deles são mulheres já na pós-menopausa ou numa idade que já tem prole constituída, mas a gente tem que lembrar que cada dia mais as mulheres estão adiando, né? Adiando não só para ter com 30, mas agora congelando óvulos para ter com 40, até 50, mas a gente tem visto isso, que é muito comum. É uma realidade que a gente tem que enfrentar, isso, né, do tratamento oncológico com a vontade de preservar a fertilidade. Algumas situações a gente não consegue, até pela extensão do tumor, o tumor comprometeu todo o órgão, então o próprio tratamento oncológico, infelizmente, vai comprometer essa fertilidade. Em outras situações, o tratamento ele é tranquilamente possível de ser feito preservando a fertilidade, né? Ali, por exemplo, o câncer de colo inicial é só tirar um tampinho, chama de conização.
tira um cone do colo do útero, como se fosse uma tampinha, aquele tumor sai, está resolvido o problema, o útero continua, o colo, a maior parte do colo continua, não dá implicações. Tem uma outra parte que fica aí no meio termo, né, que é possível de preservar a fertilidade, eventualmente pode levar a um risco de tratamento não ser tão efetivo quanto aquele que a gente, porventura, fizesse uma retirada completa dos órgãos, mas isso precisa ser analisado caso a caso. O ginecologista, o oncoginecologista precisa avaliar a extensão do câncer dessa mulher, precisa mostrar para ela quais são as opções terapêuticas e ver em qual situação que ela está, né? Aquela que pode ser feito tranquilo, não pode ser feito de jeito nenhum, ou se ela vai discutir um risco. A gente já vê muitos casos, por exemplo, nessa situação de que, putz, o ideal seria eu retirar o útero, retirar ovários, tudo, mas ela quer engravidar de todo jeito. A gente faz um tratamento que talvez não fosse ideal, aí a mulher ela engravida, estimula aí, não, já quero engravidar já, e dentro de 1 ano, 2 anos complementa a cirurgia. Aí retira o útero depois que a criança nasceu. Então é uma possibilidade que em algumas situações ela pode ser discutida. Bom, gente, eu conversei com o Dr. Franklin Pimentel, que é oncologista e mastologista, consultor da Libis Farmacêutica. A gente falou bastante aqui sobre os tumores ginecológicos. Tenho certeza que deve ter esclarecido dúvida de muita gente. Dr. Franklin, muito obrigada aí, viu, por participar desse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade, Carol, e aqui na torcida para que cada um que nos ouviu se sinta um pouquinho mais motivado nesse combate dos tumores ginecológicos e a gente consiga mudar a nossa situação. Sem Obrigado. dúvida. Fazer essa corrente do bem aí, como você falou, né, de alertando as É pessoas que isso aí. estão à nossa volta aí. Obrigada, doutor.